Uma das mais antigas representações de afeto da humanidade está gravada aqui, na Serra da Capivara. É um museu a céu aberto que reescreveu a história do continente. Essas pinturas estão entre os vestígios mais antigos do ser humano nas Américas. Um caso raro de transformação aconteceu aqui, no sudeste do Piauí, onde é hoje o Parque Nacional da Serra da Capivara. As descobertas arqueológicas não ficaram restritas somente à ciência, ao mundo antigo. Muito pelo contrário, abriram um caminho aqui agora, no presente, na educação, no emprego, em novas formas de viver. E tudo isso tem um nome, Nied Guidon. Aqui, tipo assim, Deus no céu e era na terra, filha, aqui pra gente. No início dos anos 60, a arqueóloga Nied Guidon ajudava a organizar uma exposição no Museu do Ipiranga sobre pinturas rupestres de Minas Gerais. Foi quase que por acaso ela ouviu falar de desenhos escondidos em grutas lá no Piauí. Na época, o prefeito de São Raimundo Nonato, ao visitar a exposição aqui em São Paulo, se aproximou dela e disse: "Lá na minha terra, tá cheio desses desenhos de índios." Ele abriu uma pasta e mostrou algumas fotos. A pintura foi mostrada para a doutora Nied em 64, que é um cervo, e está no livro e na história que ela conta, né? E a partir daqui ela ficou curiosa para vir conhecer. Ela disse que essa imagem nunca saiu da cabeça dela. 10 anos depois, em 1973, ela percorreu esse mesmo trajeto que estamos fazendo hoje, 53 anos depois, de Petrolina a São Raimundo Nonato. Na época, a viagem levava 11 horas. Hoje, são cerca de 4, cheio de retas sem fim. A estrada mudou, mas nem tudo acompanhou o tempo. Os animais seguem soltos pelo caminho, exatamente como em 1973. Essas imagens no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, são diferentes de qualquer pintura rupestre no mundo. Rituais, caça, afeto, vida cotidiana. Narrativas que estão abertas a interpretações. Olha aquele ali empurrando uma pedra, não é isso? O que tá fazendo? Pode ser o que você quiser. Foi por acaso que a arqueóloga Nied Guidon ouviu falar dessas pinturas escondidas em grutas. E em 1973, ela pisou aqui pela primeira vez. Fotografou cada detalhe. Quando ela veio e viu que aquilo dali era tudo que estava faltando para ela terminar o doutorado dela. E morou aqui, e morreu aqui, e foi enterrada aqui. A descoberta foi tão impactante que ela convenceu o governo francês a investir numa missão de arqueologia na região. Pesquisa que segue ativa até hoje. As pinturas estão localizadas em abrigos naturais das rochas. Paredões que ultrapassam 100 metros de altura. Mas preservar tudo isso não foi tarefa simples. Na época, a presença de Nied gerou desconfiança, conflitos, ameaças, disputa com proprietários, caçadores e políticos da região. Nenhuma lavoura, nenhuma ocupação poderiam existir ali. Era a única forma daquele patrimônio ser protegido. Com o tempo, a resistência deu lugar ao apoio das comunidades. A gente deu muito apoio, porque não adiantava ela vir para cá com a coragem que ela tinha e com tudo que ela tinha para... E ela enfrentou muita coisa aqui, né? Enfrentou. Em 1978, a Serra da Capivara ganhou reconhecimento mundial, Patrimônio da Humanidade. Hoje é o Parque Nacional Serra da Capivara. É uma
uma experiência incrível estar diante de imagens que foram feitas há mais de 10 mil anos. Nas paredes desses abrigos de pedra na Serra da Capivara, no Piauí, estão preservados alguns dos mais antigos registros da presença humana nesse continente. O sentido dessas pinturas talvez permaneça um mistério, mas a presença delas revela algo sobre nós, porque o ser humano tem a necessidade de criar símbolos, registrar experiências e dar significado à própria existência. São milhares de pinturas, algumas de uma sofisticação surpreendente. Dão a impressão de movimento para reforçar o realismo das cenas. A figura escolhida para representar o parque é exemplo disso. O animal foi desenhado apenas com 2 traços. Uma linha forma a pata dianteira, a cabeça, o dorso, o rabo e a pata traseira. A outra desenha o abdômen e as demais patas. A maioria das pinturas foi feita em vermelho ocre, obtido do óxido de ferro das rochas. Esse é o óxido de ferro mineral usado por o homem pré-histórico para desenhar. Ele fazia mistura com água e tinha algum fixador que eles usavam para poder fazer a pintura rupestre. E era extraído aqui das Aqui, pedras. ó. Um local que é bem fechado, bem úmido. E a maioria era dessa forma. E naquela época o clima era diferente. Lá fora tá bem quente, né? Mas aqui é direto mais úmidozinho. Aqui é mais úmido sempre. Mas há pinturas com tons amarelos, brancos. Algumas figuras são somente traços, outras ganham preenchimento. A história da pintura não começou em ateliês, começou aqui. E se hoje a gente registra a vida em tela de celular, eles registravam nas pedras. Mudaram as ferramentas, mas a necessidade de transformar a experiência em imagem e de deixar uma marca no mundo permanecem a mesma. O que colocou Nied Guidon no centro de um debate internacional não foram as pinturas rupestres que ela começou a estudar na Serra da Capivara no início dos anos 70. Foi a etapa seguinte da pesquisa, as escavações. Nied e sua equipe encontraram cerâmicas, ferramentas de pedra para caça e principalmente restos de antigas fogueiras. No laboratório veio a surpresa. O carvão da fogueira tinha cerca de 48 mil anos. A descoberta sacudiu a comunidade científica, porque até então os estudos apontavam que o ser humano tinha chegado nas Américas por volta de 13 mil anos. A reação foi imediata. Muitos cientistas, principalmente nos Estados Unidos, disseram que aquele carvão poderia ser resultado de incêndios naturais e não de fogueiras feitas por seres humanos. A equipe de Nied retrucou. Primeiro porque não havia outros focos de carvão espalhados pela região, principalmente porque o material estava organizado dentro da estrutura de uma fogueira. A notícia ganhou o mundo. A história conta que os vestígios mais antigos do Homo sapiens surgiram na África há cerca de 315 mil anos. E por volta de 100 mil anos atrás, nossa espécie começou a se espalhar pelo planeta, adaptando-se a diferentes ambientes e adquirindo características próprias ao longo do tempo. E esse homem teria chegado no nosso continente há cerca de 13 mil anos. Dessas populações descendem os povos indígenas, que já habitavam o continente quando os europeus chegaram por aqui. Essa teoria é por conta da descoberta de artefatos na pequena cidade de Clovis, no estado americano do Novo México, na década de 20. A comunidade científica passou a chamar essa hipótese de Clovis First, Clovis I. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Mas nos últimos anos, a teoria de Clovis deixou de ser consenso. A chave dessa história está justamente nos vestígios da fogueira que Nied encontrou. Durante nossa visita aqui na Serra da Capivara, a gente aprendeu que toda matéria orgânica pode ser datada pela técnica do carbono 14.
Isso porque todo ser vivo possui carbono 14. Quando ele morre, esse carbono começa a desaparecer lentamente. E quanto menos carbono 14 resta, mais antigo é o vestígio. Essa técnica consegue datar vestígios até 60 mil anos. O carvão da fogueira encontrado por Nied tinha aproximadamente 48 mil anos, bem mais antigo que a teoria de Clovis. A tese de como tudo começou nas Américas é que durante a última era glacial, 18 mil anos atrás, grupos humanos atravessaram da Ásia para a América pelo Estreito de Bering, que liga a Sibéria ao Alasca. Nied Guidon nunca descartou essa travessia, mas ela lançou outras possibilidades. De que grupos poderiam ter migrado antes, ou ter vindo da África por rotas marítimas, quando o nível do mar era mais baixo. Uma das bases dessa última hipótese é que durante muito tempo se acreditava que Luzia, a ossada humana mais antiga do Brasil, com 11 mil anos, tinha características africana ou aborígene. Mas então, mais recentemente, análises genéticas mudaram essa interpretação de que Luzia teria origem africana ou aborígene. Os estudos apontam que ela tem origem asiática. Mas esse tipo de análise genética é relativamente novo na arqueologia. Não existe uma resposta definitiva. Com tudo isso, fica a principal lição dessa história. O conhecimento não é estático. As certezas podem ter prazo de validade. Olha lá. São 65 metros de altura, 114 degraus, o equivalente a subir um prédio de 7 andares para chegar no sítio do Caldeirão do Rodrigues. Antigamente não tinha essa estrutura e as pessoas subiam para fazer os estudos, a Lailiette, a nossa guia, subia por esses vergalhões aqui, ó. Agora não, agora a estrutura é assim, tem um guarda-corpo. E ainda assim tem gente que tá morrendo de medo. É muito difícil. Esse aqui realmente para subir me deu bastante vertigem, embora eu consegui enfrentar o medo. Mas a recompensa está aí. A chuva é escassa por aqui, mas nas últimas semanas de fevereiro de 2026 veio a trégua. São Pedro colocou fim a uma seca que já durava quase 2 anos. Durante as águas, a paisagem se transforma. Vira esse verdume exuberante. O nome Caatinga vem do tupi e significa mata branca. É o nome que eles dão quando a paisagem perde as folhas. É difícil imaginar que essa região toda foi coberta pelo mar durante milhões de anos. Esses paredões de pedra ficavam submersos no oceano. E ao longo do tempo, a natureza e o clima esculpiram a paisagem que vemos hoje. A região já teve características de cerrado, floresta tropical, rios e uma fauna muito mais exuberante. Mas há cerca de 4.000 anos, o clima se tornou semiárido. E dessa transformação nasceu a Caatinga, que ocupa 10% do nosso território. O único bioma 100% brasileiro. Abriga uma biodiversidade impressionante e acumula conhecimento passando de geração em geração. A água que cortava aqui dentro, né? Até que as pedras ficam modeladas pela passagem da água. O mandacaru, que é uma madeira boa, resistente. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Apesar de uma riqueza natural extraordinária, é o bioma menos protegido do Brasil. Um patrimônio nosso, mas cada vez mais vulnerável. Com certeza o sertão ocupa um lugar único no imaginário do povo brasileiro. E é muito mais que uma região geográfica. É uma representação profunda da nossa identidade. Nenhum
nenhuma outra paisagem brasileira foi tão filmada, cantada e narrada. Está nos romances de Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, entre tantos outros. Nas xilogravuras, na literatura de cordel, no repente e nas canções. Eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. E se há uma coisa que floresceu no solo do sertão, foram as histórias. Como há filmes, muitos filmes. Alguns dos melhores já produzidos no Brasil. Nem matar, nem o sangue do meu corpo tirar. Porque havemos de ser sempre desgraçado, fugindo no mato que nem bicho. O sertão se tornou um espelho da história do país. Procura Antônio das Mortes, todo mês de fevereiro. O agricultor da terra vem comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror. Isso é uma vergonha para minha cara. Tem certos pensamentos que só aparecem quando a gente caminha. Aqui no meio da caatinga do Piauí, eu fiquei matutando. Poucos lugares inspiraram uma produção artística tão rica como o sertão brasileiro. Algo parecido aconteceu nos Estados Unidos, com a Marcha para o Oeste. Claro que são histórias completamente diferentes. Mas é curioso que as manifestações culturais cumpriram um papel bem parecido. Tanto o Oeste quanto o Sertão ajudaram a construir a forma como os Estados Unidos e o Brasil passaram a enxergar a si mesmos. E essas duas regiões se tornaram uma fonte inesgotável de inspiração artística. Um celebra a epopeia da conquista, o outro reflete as contradições brasileiras. A Marcha para o Oeste foi impulsionada pela busca por terras, riqueza e pela corrida do ouro, em meados do século XIX. Enquanto os americanos avançaram rumo à fronteira, milhões de sertanejos foram obrigados a fazer o caminho inverso. Deixaram suas raízes para fugir da fome e da sede. Mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, sai, canta de dor. E quanto mais eu avanço pela Caatinga, mais essa comparação insiste em voltar. A diferença é que Hollywood transformou o Oeste em um símbolo reconhecido em qualquer canto do planeta. O sertão, por sua vez, permaneceu mais ligado à nossa própria experiência. E sei lá, a história foi de conquista. Aqui, a história foi de permanência. Coisa de Deus e diabo, lá nos confins do sertão. E o que mais impressiona por aqui não é a dureza da paisagem, e sim a capacidade de quem aprendeu a sobreviver nela. Coragem e resiliência. Em 2026, a vida ainda está longe de ser simples por aqui. Mas existe algo nesse cenário que desperta um sentimento profundo de pertencimento e ajuda a explicar quem somos. Porque compreender o sertão é compreender o Brasil. Como escreveu Guimarães Rosa, o sertão é dentro da gente. Esse é o Sítio do Mocó, uma comunidade simples com cerca de 100 famílias. Também é uma das portas de entrada para o Parque Nacional
Serra da Capivara. Quando o parque foi criado, cerca de 400 famílias que viviam dentro da área de preservação precisaram ser transferidas. A mudança não foi fácil, é claro, mas muita gente acreditou no que a arqueóloga Niede Guidon imaginava para a região. Não tinha computador, ela trouxe aquela tilógrafa. Ah, sei. Ela trazia médico da França, da Itália, fez também a fossa seca. Ela trouxe o estudo. Esse é um dos raros casos em que a arqueologia se tornou ferramenta de transformação social. Surgiram escolas, projetos de apicultura e novas oportunidades de trabalho. Uma delas é a cerâmica Serra da Capivara, que exporta peças para diversos países. Hoje, 4 municípios servem de acesso ao parque. São Raimundo Nonato é o maior deles. Foi ali que nasceu o único curso de graduação em arqueologia do país. E até um aeroporto saiu do papel graças à articulação de Niede. Eu só estudei até a 5ª série, porque São Raimundo era São Paulo para nós. Mulher, São Raimundo, agora nós estamos gastando 20 minutos para ir para São Raimundo. Aí você passava 3 dias, 4 para ir São Raimundo e voltar. Tudo isso em uma região que há poucas décadas convivia com a escassez de água, a falta de energia e a ausência quase que completa do poder público. Caminhão-pipa carregado de água só em época de campanha. Poder juntar os políticos do mundo inteiro. Não existe presidente, não existe ninguém que dizer que fulano deputado foi bom, presidente foi bom. Mas não para fazer que nem ela fez não, filho. As crianças não sabiam passar a mão em cima da outra para lavar a mão debaixo da pia. Sabe por quê? Porque não existia água. Para você buscar uma água na cabeça, no começo da comunidade, para chegar, botava na cuia, na bacia, aí você banhava as crianças com aquele pouquinho, saboava primeiro, para depois jogar, porque não existia água. Em 1986, Niede criou a Fundação Museu do Homem Americano, uma instituição sem fins lucrativos responsável pela preservação e gestão do parque, que recebe apoio do governo francês. Foi também a partir desse esforço que nasceu o Museu da Natureza, uma joia em meio à Caatinga. São lugares imprescindíveis para ampliar a experiência de quem visita a região. Nos anos de 1990, Niede Guidon trocou Paris por São Raimundo Nonato. Viveu aqui até sua morte, em 2025. Seu legado vai muito além das descobertas arqueológicas. Niede Guidon ajudou uma região inteira a enxergar o valor na própria história. Isso é muito mais do que arqueologia. É transformação. O pai de família já foi sabendo também o que era ganhar um salário aqui na comunidade, que não existia. Você ganhar um salário e vir para casa dormir junto com seus filhos era a coisa mais importante que ela tinha trazido aqui para a comunidade. E ainda as crianças estudando. As visitas ao parque precisam ser acompanhadas por guias. E nós tivemos a sorte de caminhar ao lado da Eliette e da Juliana. Elas ampliaram o nosso olhar, não só sobre o que o parque revela, mas também sobre as histórias de quem vive e ajuda a preservar esse lugar. Nossa crônica termina por aqui. Mas a Serra da Capivara continua, nas pinturas, na caatinga e principalmente nas pessoas. E a certeza que levamos é simples. Alguns lugares a gente visita, outros transformam a forma como enxergamos o mundo.